Oi, gente, sejam bem-vindos de novo. É... Diana falou que tem várias perguntas. Eu decidi abrir outra live aqui, gente, porque uma amiga minha, que eu vou colocar aqui na live, ela deu a ideia de nós falarmos sobre uma questão muito específica do temperamento sanguíneo, que é sobre as amizades. E aí, ela é minha amiga, né? E aí ela queria. A gente teve essa ideia de falar um pouco sobre as amizades, sobre o temperamento sanguíneo nas amizades. É algo. Como eu comentei na live com o Paulo, os sanguíneos têm essa dificuldade de se aprofundar nas relações, têm dificuldade de manter um vínculo que passe da mesa do bar, digamos assim. Então, e o sanguíneo tende a ter muitos amigos e a hipervalorizar essas amizades, porque o convívio social é importante para ele. Então, nós vamos falar, enquanto vocês entram e eu vou explicando, deixa o pessoal entrar, que eu explico por que eu abri a live de novo. Vão entrando aí que já eu explico. Mas a gente vai continuar falando sobre os sanguíneos e eu vou responder dúvidas que ficaram da live sobre o Paulo, tá? A gente teve que fechar outra porque completou 1 hora de live, mas aquela lá já tá salva aqui para vocês assistirem. Eu quis abrir porque eu acho importante falar sobre amizade, sobre o sanguíneo nas amizades, o sanguíneo nas relações. É difícil para o sanguíneo conseguir encontrar um equilíbrio nas relações, e, mas existe um jeito de fazer isso. Deixa eu ver se a minha amiga entrou aqui para eu chamar ela. Chamei, já mandei o convite, aceita aí. Oiê! Oi, amiga. Bem, Tudo bem? Como vamos? tudo ótimo. Eu acabei de encerrar a live do Sanguíneo, eu acho que você estava lá, né? Ah, vou assistir. Só me veio a ideia da gente conversar aqui sobre os sanguíneos nas amizades, nas relações. Eu até estava comentando com o Paulo na primeira live sobre a superficialidade que o sanguíneo tende a ela nas relações, e que isso é possível de ser transformado, e isso pode deixar de ser um problema com o sanguíneo, desde que ele saiba usar essa extroversão dele a seu favor e a favor do serviço às pessoas, né? Isso é verdade, viu, Gabriela? Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Eu tava na live mais Deixa eu te falar, tem um fone aí, seu áudio está super baixo. cedo. Só um minuto. Pera aí, gente, que ela vai colocar o fone aqui. Deixa eu digitar o tema da live aqui. Tá me ouvindo bem? Agora tá show. Ah, legal, legal, legal. Então, deixa eu falar de novo. Boa noite, pessoal. Eu sou Luciana, amiga da Gabriela. E Gabriela trouxe um tema maravilhoso pra gente falar aqui hoje, né? Tendo foco no sanguíneo. É tão difícil, né, Gabriela? É tão difícil para o sanguíneo descobrir o que é de verdade, uma amizade de verdade. A gente que tem uma facilidade muito grande de relacionar, facilidade muito grande de se abrir, até mesmo assim, não se abrir com profundidade, mas já considerar toda pessoa confiável. Falo muito assim, tirando com base a minha característica, mas eu vejo isso muito dos sanguíneos, que tem uma abertura muito grande. E como o Paulo estava falando na live anterior, a necessidade de não ficar na superficialidade, né? Da gente buscar aprofundar nos relacionamentos para não perder o encanto. E você até chegou a comentar, né, que o sanguíneo tem aquela questão, vou ser amado por todo mundo, então eu não preciso me aprofundar e nem fazer esforço por ninguém. Mas a dificuldade das amizades, porque o sanguíneo tem muito isso, de que a gente tem necessidade fisiológica de ter companhia, de ter amizade, de ter pessoas que estão ao nosso lado.
claro que, assim, eu sei que todas as pessoas têm necessidade, né? Independentemente do temperamento, todo mundo tem necessidade de convivência. Mas pra gente é Uhum. bem complicado. A gente tem sede de contato, de conversa, de estar numa roda, de olhar, sorrir, essas coisas. Mas essa necessidade, ela não fica só nisso também. O que tem dentro, a partir do momento quando o próprio sanguíneo vai começando a amadurecer, ele vai percebendo que o que ele precisa não é só de quantidade, que ele não, que o vazio das relações que ele pode ter construído ao longo de muito tempo não preenchem ele. Então, um sinal de que o sanguíneo pode estar começando a entender um pouco sobre a amizade é quando ele percebe que a própria futilidade daquilo que ele tem vivido não é suficiente. E aí é que vem a necessidade de ser muito, 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 muito dedicado aos amigos. Porque quem tem a tendência de trocar, né, de círculos, que é o caso dos sanguíneos, trocar de círculos, enjoar das pessoas. É difícil falar isso, né? Igual o Vitor Fleumático falou. É pesado. É difícil, porque a tendência mesmo é essa, de enjoar das pessoas. Mas a gente... E aí a gente busca pela novidade. Então, os amigos que você fez ontem, ou a pessoa que você conheceu ontem, uma hora o assunto esgota e você queria continuar falando e queria falar sobre outras coisas, e aí você começa a procurar outras pessoas que queiram falar. Então, torna-se meio entediante para o sanguíneo. Manter sempre os mesmos assuntos, as mesmas companhias. Geralmente, é como o Paulo falou, geralmente o sanguíneo tem amizades com pessoas diversas, assim. Exatamente. São muitos grupos de amizade. E ele, pelo fato de ele ser muito adaptável, ele consegue entrar em vários grupos diferentes sem causar atritos, sem ser desagradável. Então, para o sanguíneo é muito fácil por causa da extroversão. É verdade. Teve uma época que eu tinha uma turma para sair em cada dia da semana. Era uma turma para segunda, uma para terça, uma para quarta. Só que o que causa um vazio no sanguíneo é porque esse próprio jeito, né, de querer sempre essa novidade, é o mesmo afã, é aquela mesma sensação de vazio que as pessoas que vivem buscando o prazer, independentemente de qual seja esse prazer. O prazer para o sanguíneo é estar no centro das atenções, é estar conversando, conversas amenas, sem profundidade. Isso é um prazer para o sanguíneo. Mas quando o prazer vira uma finalidade em si mesma, acaba que a gente consegue perceber que aquilo ali não gera tanto prazer assim. E a gente começa a verificar que tem pessoas que valem a pena você passar um pouco desse cansaço inicial, né? Que a gente tem que segurar muito a onda para aguentar isso. Esses tempos aí atrás, era até para eu ter lido esse story, procurado ele lá no rolo da câmera para eu ler a resposta que eu dei, porque eu nem lembro com quais palavras eu falei. Mas era sobre amizade, uma pergunta que me mandaram no box, e era de uma pessoa sanguínea e tal, falando sobre essa questão aí da amizade. E assim, ela falava de um modo muito romântico, romantizando muito a amizade. E eu acho que isso é uma coisa frequente nos sanguíneos. É como se fosse assim, todo mundo que ele se aproxima vai ser melhor amigo dele. E ele não consegue colocar uma gradação nas amizades. Não tem um melhor amigo que ele conta para tudo e o amigo de churrasco. Todo mundo é muito amigo. E aí ele tem dificuldade até de administrar a atenção dele nisso, né? De administrar a atenção para cada pessoa segundo o seu grau de importância. Eu não sei, assim, se todo colérico é assim, mas eu sempre tive essa coisa de hierarquizar as amizades. Sempre tive. Eu sempre fui uma pessoa que tive melhor amiga. Eu sempre sabia quem era aquela pessoa ali entre as minhas amigas que eu poderia tratar de uma coisa mais séria e etc. Me parece que para os sanguíneos isso foge um pouco. Não existe uma gradação. Não, né? não existe mesmo.
todo mundo é melhor amigo, todo mundo é muito bom, assim, no sentido de eu quero andar no recreio com essa pessoa. Existe os amigos, os melhores amigos dos momentos. É aquela recordação boa de que em cada fase da vida tiveram pessoas muito próximas que a gente queria andar no recreio e que foi passando e isso foi ficando para trás, né? Mas é muito difícil mesmo a gente perceber o que é cada amizade na nossa vida, o que cada amizade representa. Porque a nossa tendência é, conversei com uma pessoa, gostei dessa pessoa, essa pessoa me deu ousadia, já considero pra caramba. E aí você deposita uma expectativa nessa situação. E é difícil quando você percebe que isso não necessariamente vai ter retribuição. Ontem, quando foi a live dos melancólicos, e que o rapaz falou que o sanguíneo não consegue conviver com sanguíneos por mais de 30 minutos. Porque o sanguíneo, ele deposita essa esperança, essa vontade de estar ali, essa vontade de ter esse contato, de descobrir uma pessoa nova para ele desbravar. E isso é invasivo, isso é muito difícil de ser administrado pelas outras pessoas. Então, assim, acho que a parte mais importante do sanguíneo perceber que é sanguíneo é ele perceber que as pessoas não são iguais a ele. Entendeu? Acho que é o temperamento, né? Todo. O choque quando a gente percebe que não é todo mundo que pensa assim. E assim, isso é uma dificuldade de toda a vida, né? A gente vai lutando com isso para sempre. Por exemplo, pro colérico, eu falo por mim mesma, estão perguntando aqui se eu vou salvar a live. Gente, essa live aqui é coisa rápida, não vai precisar ficar salva, não. Eu, por exemplo, que sou colérica, para mim é difícil entender pessoas de temperamentos úmidos no sentido da objetividade, da praticidade, assim. Algo tá óbvio, ou então você dá um comando muito objetivo e a pessoa simplesmente assim, é como se nada tivesse acontecido. A solução tá clara, às vezes você já falou, já desenhou, mas pessoas ou introspectivas ou úmidas, elas levam um tempo até aderirem, até compreenderem, até aceitarem. E aí você fica assim, meu Deus, mas qual que é a dificuldade dessa pessoa entender que basta que ela faça X, Y, enquanto eu faço X. E não é nem no sentido do autoritarismo, é de ter dificuldade de perceber que a pessoa não percebe o mundo como você. É, muito difícil. E tem uma coisa que é muito dificultador mais ainda nessa questão. Além da dificuldade de entender, é como se tivesse que, por exemplo, um colérico e um melancólico precisassem desenhar pra gente as coisas. E além disso, eu posso aprender hoje que amanhã eu já esqueci. Então, a dificuldade é muito grande. É difícil demais estruturar as coisas. É difícil demais. Eu falei sobre o anterior, sobre a credibilidade. Não, o sanguíneo não é sonso. Pelo contrário, ele reage imediatamente. Ele só não dá conta de manter. Eu falei sobre a credibilidade na live passada, e isso tem tudo a ver com a amizade. O sanguíneo, ele esquece as promessas que ele faz. Não, gente, entendam aqui o sanguíneo desordenado, tá? Quando eu tô falando aqui sobre os defeitos. Não é que o sanguíneo é a pior pessoa do mundo. Mas o sanguíneo, quando ele tá desordenado, ele faz uma promessa aqui no calor das emoções. E aí depois ele se esquece, ou ele não dá conta de cumprir, ou ele não se comprometeu bastante. E aí ele acaba descumprindo com a palavra dada. E se for alguém muito rígido no sentido, um colérico ou melancólico, a pessoa vai ficar brava, a pessoa vai ficar chateada. Porque quando ela dá a palavra dela, quando ela faz a promessa, para ela aquilo ali é mortalmente importante. Entende? E tem uma reincidência também. O sanguíneo comete um erro hoje, dá trabalho para conseguir fazer o melancólico perdoar, e aí depois ele vai lá e comete o mesmo erro. Porque ele esquece. E às vezes ele fala as coisas no calor da emoção, por exemplo, marca um compromisso, sendo que ele já tinha um outro compromisso naquele momento, naquela mesma ocasião. Uma coisa que... Ele quer tanto administrar o quanto as pessoas gostam dele, que ele não sabe falar não. Não sabe falar não. É muito difícil. E isso aí leva para o oposto quando a gente vai seguindo com a amizade, por exemplo. Você persevera com uma amizade, você passa por aquele período ali inicial que as coisas já começaram a engatar mais como uma amizade mais sólida. E aí, igual você mesmo disse,
é difícil até os amigos que não são sanguíneos e que não têm a mesma, essa mesma, né, essa mesma dispersão, sofrem quando tem um amigo sanguíneo que não é educado e que não se policia para cumprir sua palavra, para ser responsável, para ser cuidadoso com o amigo. Tá, superado tudo isso, lá na frente o sanguíneo mais uma vez vai ter uma dificuldade na questão da amizade. O sanguíneo tem muita necessidade de agradar as pessoas e tem muita dificuldade de falar não. Então, quando ele percebe que tem uma amizade ali, que ele tem muita consideração, o que é muito difícil para o sanguíneo chegar num ponto em que haja uma amizade assim, longa data, uma amizade que tenha muito, né, muita história naquilo ali. Para o sanguíneo é muito difícil ele confrontar uma situação. Não só pela deseducação ou pela imaturidade, mas o fato do sanguíneo não gostar de confrontar e de não causar problema com ninguém. Ser sempre aquela pessoa do deixa disso, a pessoa do vamos deixar tudo na paz, vamos ficar todo mundo bem, vamos gritar aqui, mas vamos resolver logo, porque amanhã nada mais disso tem relevância. E aí tem essa dificuldade, porque assim, passamos por um histórico, né? De no início a outra pessoa que lute para conquistar o sanguíneo. Depois o sanguíneo que lute para manter e para conseguir conduzir essa amizade de uma forma que não seja sofredor para eles, para as pessoas envolvidas. Assim, a maioria das minhas amigas são sanguíneas. A grande maioria das minhas amigas são sanguíneas. E demorou para eu entender que algumas coisas sobre ter amizade com vocês. Porque eu tenho algumas amigas sanguíneas, não é o seu caso, mas eu tenho algumas amigas sanguíneas que elas, assim, eram super empolgadas com a amizade, e aí você se abre para essa pessoa, porque ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa querida, e você acha que vai ser sempre assim, porque existe uma estabilidade no temperamento seco, que é o meu. Então, se eu trago alguém para minha vida e essa pessoa é querida e eu falo assim, não, agora, a partir de agora, essa pessoa é minha amiga. A pessoa vai frequentar minha casa, sabe? Eu vou tratar a pessoa com proximidade. E aí o sanguíneo, assim, no início da amizade, ele quer passar todos os finais de semana com você. E aí depois, no dia que você está precisando, não tem sanguíneo no mundo. Você não acha ele na cidade. Ou com outras turmas, com outros grupos. Não, então, assim, é muito difícil de entender esse movimento do sanguíneo inicialmente, principalmente se você for rígido. O sanguíneo, ele tem essa coisa da empolgação inicial que faz com que ele priorize coisas e pessoas que ele não dá conta de manter essa prioridade. Então, é o que você falou, né? Sobre começar a namorar uma pessoa, faz a pessoa se sentir muito especial e depois enjoa da pessoa. Entende? É muito pesado, entender essa dinâmica aí, porque ele não vai enjoar da pessoa, ele vai querer construir. E o sanguíneo, na metade do caminho, já vai estar querendo outra pessoa para passar por essa empolgação inicial. Nas amizades a gente consegue contornar, por quê? Porque não é diferente de um relacionamento afetivo, que no relacionamento afetivo você só precisa ter um. Você só pode ter um. Amigos é também uma coisa que para quem quer ter um amigo sanguíneo e quer ter um amigo sanguíneo, uma amizade saudável, é bom que você saiba que o sanguíneo tem necessidade de ter vários. E é claro que se o sanguíneo for uma pessoa que tem o mínimo de percepção, de honestidade, percepção de hombridade com aquelas amizades, vai ter respeito de honrar com essas amizades. Mas precisa ter mais de uma. Precisa ter mais de uma pessoa para recorrer, precisa ter mais de uma pessoa para... Se uma não quiser sair, a necessidade de sair do sanguíneo é muito grande, tem que ter outra pessoa para sair. Só tem que ajustar muito essa questão de ter seriedade no relacionamento com os amigos. Você não tem problema você ter mais de um. Não tem problema. Você não tem que ter milhões também, claro. Como você falou, é muito difícil de administrar. É aquela coisa que a gente vai vendo, né? Quanto mais você tenta administrar um grupo grande de amigos, que na verdade não são nem podemos nem dizer que são amigos, né? Se a gente for olhar para o termo em si, não dá nem para dizer que são. Mas se você quer manter isso, chega um momento que você chega no ápice da sua própria estafa.
Porque você não aguenta, a gente não aguenta isso. Não tem como corresponder a demanda de todo mundo. Não, e acaba, é muito triste pra gente, por exemplo, quando você decepciona outra pessoa. Às vezes pode parecer que a gente cai no mesmo erro porque a gente não liga, né? Porque, igual você falou, vai errar uma, vai errar duas, vai errar três, vai cancelar, vai furar. E pode parecer que a gente faz isso porque não liga, mas não é isso. A gente tem, assim, um mínimo de humanidade, de saber, né, como é ruim. Porque quando acontece com a gente fica estourado. A gente explode e quer brigar com as pessoas que não nos respeitaram, né? Então, tem que ter se colocar muito no lugar dessas pessoas que a gente está colocando na nossa vida como amigo, né? Tem que ter essa noção. Você disse aí foi sobre chamar ou não alguém de amigo. Eu acho que esse é um exercício maravilhoso para os sanguíneos. Os sanguíneos têm muitos conhecidos, mas ele chama todo mundo de amigo. Inclusive, isso é tão verdade, que eu pego esse hábito de chamar todo mundo de amiga, porque de tanta amiga sanguínea que eu tenho. Então, assim, o sanguíneo chama todo mundo é amigo. Não é só aquela coisa de amigo, de chamar o garçom de amigo. Não, todo mundo é amigo do sanguíneo. E se o sanguíneo conseguir, pelo menos, Paulo falou sobre isso, meditar o porquê que ele faz as coisas que ele faz. Se o sanguíneo for parar para pensar sobre a amizade, se ele conseguir conceituar de forma clara, de forma verdadeira o que é amizade, ele vai ter mais zelo com não só com essa palavra, mas com esse tipo de vínculo. Entende? A amizade não é você gostar de alguém. O problema do sanguíneo é achar que basta gostar de alguém para que essa pessoa seja amiga dele. É verdade. E não. A amizade é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Quando você... eu falei... Agora que eu lembrei. Foi sobre isso que eu falei no box. Essa chave de olhar as amizades com rejeitar as mesmas coisas e amar as mesmas coisas, passa um pente fino na sua lista de amigos. Entende? Porque você que está ali é porque a pessoa é agradável, porque você gosta dela, mas você não pode chamar essa pessoa de amiga. Entende? Porque a pessoa não quer as mesmas coisas que você e não rejeita os mesmos valores que você rejeita. Então, assim, isso ajuda o sanguíneo a meditar. Porque quando você passa o pente fino, dói. Eu não vou mentir para vocês, dói passar o pente fino. O sanguíneo sofre para passar pente fino. Mas assim, é redentor. Porque você se livra dessa sensação de que é responsável pela alegria dos outros. De que você não pode faltar ao rolê. De que você não pode falar não para as pessoas. Entende? Você se ajuda e você ajuda os seus amigos. Porque assim... A extroversão, ir ao encontro do outro, fazer amizades, é maravilhoso. E aqui eu não estou falando para você não sair de si. Pelo contrário, saia mesmo. Sabe por quê? Porque o problema é quando você vive só no seu mundo interior. Ir ao encontro do outro é uma dádiva, é uma maravilha. Quando você vai ao encontro do outro, você toca em uma parte da sua vida que você não conseguiria tocar sozinho. E isso é maravilhoso para o seu amadurecimento. O encontro com o outro fazer com que você descubra um mundo que você não dá conta de descobrir sozinho. Então você salva a si mesmo do egoísmo quando você sai de si. E isso é maravilhoso, isso é amadurecedor. Mas se as suas amizades fazem com que você se escravize e que você chame todo mundo de amigo só porque você gosta de todo mundo, saiba que gostar de todo mundo é uma questão sua. Entende? Você que é extrovertido, você que é amável, você que é generoso, você que gosta de ajudar as pessoas, isso faz com que as pessoas gostem de você naturalmente e que você goste de muita gente. Mas entre gostar de muita gente e chamar todo mundo de amigo, existe um abismo. Você precisa ter critério. Você precisa ter critério de gostar das mesmas coisas e não gostar das mesmas coisas. Senão você vai chamar de amigo todo mundo. E se você tem esse componente úmido aí que te faz dispersar, que te faz aderir às coisas com mais facilidade, oferecer menos resistência, ser mais flexível, você vai começar a atrair os seus próprios valores se você não souber estruturar isso dentro de você.
A amizade ela pode ser uma porta maravilhosa para que você amadureça, mas ela pode ser extremamente limitante, porque se você tem milhões de turmas de amigos e você adere a tudo que os seus amigos propõem, sem consciência, sem prestar atenção, sem analisar, sem meditar, você vai prostituir sua personalidade. E é verdade isso. A métrica que você colocou de que a amizade não é nada além, não é só gostar, mas também tem um horizonte superior, né? Uma questão mais transcendental, porque quando você coloca que é gostar das mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, a gente não está falando simplesmente de gostar do mesmo bar ou gostar da mesma cerveja, não é isso. É você saber que há necessidade de você passar a se respeitar com relação àquilo que você é ou aquilo que você quer ser e a respeitar aquela pessoa pelo que ela é. Não simplesmente querer fazer com que ela entre no seu círculo de pessoas, porque você gostou daquela convivência e porque é mais uma pessoa que você quer. Mas isso, às vezes, não é necessário. Você pode ser uma pessoa agradável para essa pessoa com um sorriso, com um bom dia, com um abraço. Isso aí continua sendo válido para o sanguíneo, que é expansivo. A gente faz isso mesmo. Só que quando Pode falar. Não, eu ia falar que quando a gente passa essa régua, essa métrica de olhar para as pessoas e entendendo exatamente o que é uma amizade, é muito dolorido mesmo. Só que também a gente tira um peso das costas muito grande, porque a gente para de perceber exatamente o que você falou. A gente tem aquela vaidade, porque o sanguíneo ele tem essa vaidade de achar que ele é imprescindível para a felicidade das pessoas. Nossa, eu sou insubstituível. Hã? Eu sou insubstituível no rolê. Se eu não for, acabou, não tem rolê. Isso, é muito difícil para um sanguíneo perceber. Perceber, por exemplo, que quando ele está longe as pessoas se divertem. É difícil. Vocês podem perceber que muitos sanguíneos são aqueles amigos mais ciumentos, aqueles amigos que são mais possessivos. E às vezes também sofrem o efeito reverso, porque também arrumam amigos também que são possessivos com eles e eles não se deixam aprisionar. Ficam umas relações totalmente desequilibradas. Porque não se colocou no lugar do outro, porque não se valorizou e se prostituiu para ter vários amigos, né? Prostituiu no bom sentido, não. Nenhum sentido é bom. Mas prostituiu a personalidade de querer simplesmente ser aceito por ser aceito. E também aceitou qualquer pessoa simplesmente por ter qualquer pessoa na sua vida. Não que as pessoas sejam desprezíveis, mas para entrar na nossa vida não precisa ser qualquer pessoa. Você pode sorrir. Era isso que eu ia falar. Quando eu falo aqui sobre passar o pente fino do critério de considerar amigos aqueles que amam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas, não é que necessariamente você só vai ter essas pessoas na sua vida. Você pode ter um bom convívio, uma boa relação com todo o resto. Mas o pente fino ele vai servir para você saber hierarquizar essas pessoas na sua vida. Senão, a pessoa que tem valores totalmente contrários aos seus vai ter o mesmo nível de importância que alguém que quer e não quer as mesmas coisas que você quer e não quer. Entende? Então, assim, pode falar. Não, pode concluir, desculpa. Aqui, uma conversa entre sanguíneo e conversa não vai ter jeito, não. 4 horas de live. Que para o sanguíneo é muito importante. Porque, primeiro, você vai precisar saber quais são esses valores que você tem, que você precisa comparar com os dos outros para você saber se você tem os mesmos. Então, isso aí já é um exercício de autoconhecimento e meditação. Segundo, que passar o pente fino, você vai conseguir falar não melhor para as outras pessoas. Vou responder a pergunta assim, Juliana, a gente só vai terminar a explicação aqui. Você consegue passar o pente fino e hierarquizar essas companhias na sua vida, hierarquizar a presença dessas pessoas na sua vida, para que você consiga dar mais ou menos atenção, mais ou menos dedicação de acordo com o grau de importância dessas pessoas na sua vida. E uma coisa muito importante, que era aqui esse ponto que eu queria chegar, a influência. Os sanguíneos tendem a ser influenciáveis. Então, se você tem milhões de influências, é como o Paulo falou, você vai virar um Frankenstein. Cada parte de você vai ser de alguma coisa diferente.
entende? E o sanguíneo não. Para amadurecer de modo geral, a gente precisa de se cercar de coisas unificantes. Entende? A gente tem que sempre buscar a unidade das coisas. Então, este critério de ter amizades em que as pessoas queiram as mesmas coisas que você e não queiram as mesmas coisas que você não quer, é bom para que você unifique isso. Entende? Vai sobrar ali no final um grupo de pessoas que têm os mesmos valores que você. E aí que entra a questão da influência. Você precisa de boas referências. Porque você é extremamente aberto às pessoas, até por causa da extroversão. Então você vai precisar escolher bem o que a gente chama de assembleia de vozes, aquelas pessoas que têm voz diante das suas decisões. É maravilhoso ser cercado de pessoas, porque tudo que você é, a maioria das coisas que você é, veio de alguém. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos vieram do contato com alguém, da sua admiração por alguém, ou do fato de você ter visto uma outra pessoa agir de uma forma que você condena e aí você não quer passar por isso nunca. Os outros nos constroem também. Então, tomar cuidado para que essa construção seja o mais positiva possível, senão você vai chegar em um ponto onde você não vai se reconhecer. Entende? E aí, para reconstruir a partir disso aí é muito difícil. A gente pode se perder muito no meio do caminho, porque até mesmo pela questão, como eu disse, né, da questão da vaidade, de se sentir sempre querido e nunca vai haver nenhum tipo de rejeição. Além, como eu estava voltando no que eu estava falando, há aquela situação do seguinte: se a gente mesma não toma a iniciativa de procurar quem vai ser essa assembleia de voz na nossa vida, quem vão ocupar esses lugares do pódio da nossa amizade, quem vai realmente corresponder àquilo que você quer para a sua vida, que vai te ajudar naquilo que você quer ser e naquilo que você não quer ser. Quando você vai escolher essas pessoas, se você não tem atenção de fazer com que elas sejam adequadas ao que você lá dentro almeja para você mesmo, uma hora as pessoas vão fazer isso com você. Porque a gente tende a ficar criança por muito tempo, a ficar imaturo por muito tempo, mas as outras pessoas não. Então, se a gente não passa a métrica, o outro vai passar a métrica e vai nos cortar. E a gente vai ficar... Se você não usa pente fino, você vai ficar no pente de alguém. Exatamente. Entende? E o melhor... Porque se você recebe, você fica no pente fino de alguém, você pode continuar naquela ilusão de que é só mais uma pessoa que não merecia e não olha para aquela situação como algo que pode te levar a entender o que de fato aconteceu ali. Se a pessoa não tem maturidade para compreender isso, ela vai levar para o vitimismo, do tipo, eu fiz tudo por fulano, nunca disse não para fulano e fulano me cortou. Exatamente. A pessoa que acha que um Oscar porque sobreviveu a uma rejeição. Essa pessoa que não sabe que a vida é feita de rejeições, né? Ela não sabe que a vida é feita de facão passando. Mas assim, eu achei interessante um comentário que Isabelle Lúcia fez aqui. Ela falou o seguinte: tem que ter cuidado para não ficar em uma bolha social. Quando eu falo, pode ter parecido isso, então eu vou querer corrigir aqui. Corrigir não, refinar o raciocínio. Quando eu falei sobre passar o pente fino, é afinar os seus critérios. Você não pode ser amiga de todo mundo. Ponto final. Você não dá conta de ter amizade com qualidade se você for amiga de todo mundo. Então, não tem essa de, se eu usar critérios muito rigorosos para estabelecer minhas amizades, eu vou viver numa bolha social. Não vai. Não tem como você viver numa bolha social, a menos que você se fechar completamente. O sanguíneo não dá conta de se fechar completamente. Não. Então, a bolha social não é com ele. Entende? E eu não sei se você estava aqui na live quando eu falei sobre isso, mas não é você cortar todas as outras pessoas que não passaram no pente fino. Você vai continuar convivendo com elas, mas são os seus critérios que mudaram. É a forma como você vai olhar para essas amizades, para essas pessoas, é que vai mudar. Entende? Você pode continuar conversando, saindo, interagindo e etc. Mas sem colocar todo mundo no mesmo nível. Entende? Como se uma pessoa que tem valores totalmente contrários aos seus,
objetivos de vida totalmente contrários aos seus, tivessem a mesma importância, a mesma prioridade na sua vida e a mesma dedicação do que alguém que quer exatamente as mesmas coisas e não quer exatamente as mesmas coisas que você. Então, assim, é você usar isso para si e não para excluir os outros. O sanguíneo não dá conta de bolha social. Essa não é a proposta. A proposta é refinamento. É que as coisas fiquem claras dentro de você. Entende? Você vai continuar convivendo. Você não vai parar de trabalhar só porque você é de direita e tem uma pessoa de esquerda no seu trabalho. Você vai ter que conviver com aquela pessoa. Mas essa pessoa não precisa ser sua melhor amiga só porque ela é gente boa. Entendeu? Esse que é o ponto. E não precisa saber de todos os seus segredos, de todos os seus planos, de todos os seus projetos. Não precisa frequentar a sua casa. Se tem uma coisa que eu aprendi aqui em São Paulo, Gabi, é que as pessoas não precisam frequentar a nossa casa para que a gente possa ter uma relação bacana. É porque no interior a gente tem muito disso, né? Tipo, ai, meus amigos todos frequentam a minha casa e tal, mas aí eu sei como é que é. E é interessante como as pessoas aqui, elas vivem bem com isso. A moça que falou da bolha social, eu achei interessante porque talvez ela não seja sanguínea, né? Mas eu acho que a bolha social que o sanguíneo tem mais risco de viver é aquela bolha de várias pessoas na mesma... aquele convívio superficial com várias pessoas. Isso é uma bolha social. Isso é uma bolha total, porque a gente fica muito alienado quando a gente tem várias pessoas, igual como eu comentei, várias pessoas para sair todos os dias, várias turmas de amigos, vários tipos de rolês diferentes. Isso vai fazendo com que a gente viva uma vida de bolha mesmo. E aí você não para observar qual que é a realidade da vida, da sua própria vida, né? Isso aí faz você viver nem uma bolha. De a realidade do outro. Não, porque você não vai com os amigos se você não se aprofundar, se você não for mortalmente interessado nessas pessoas e nos dramas, na vida e na trajetória delas. Entende? Por isso que esse critério dos valores, do querer as mesmas coisas e não querer as mesmas coisas, é muito interessante, porque você não vai conseguir contribuir para um projeto de vida do outro que você não concorda em nada. Entende? Eu citei uma frase, não sei em qual live mais que foi, mas foi uma dessas aí que eu fiz nos últimos dias. De que você, quando você ama alguém, e aqui eu incluo o amor da amizade, obviamente, você deseja ser alterado pelo outro. Quem ama tem desejo de alteração. E Ortega também fala sobre isso, né? Sobre amar, você ama alguém quando você identifica que você ama a perfeição daquela pessoa, o potencial que ela tem de ser melhor. Então, como é que você vai trabalhar nesse potencial se você sabe que nada que aquela pessoa quer fala dentro de você, nada que ela planeja para a vida dela tem a ver com seus valores, nada daquilo faz sentido para você. É aí que a qualidade do sanguíneo vai nos valer nessa hora, porque o sanguíneo, mesmo não concordando, né? A gente tem a capacidade de desenvolver essa habilidade social de não concordando, não aceitando bem aquela posição, de termos um convívio superior a essas questões. Eu falo que é uma coisa fácil para mim, amar as pessoas e ignorar as ideias. Porque amar a pessoa no sentido humano da coisa. No sentido humano da coisa. Porque a gente tem realmente que pensar que a pessoa é uma pessoa, atrás das suas ideologias, atrás das suas ideias malucas, atrás do seu estilo de viver. Existe uma pessoa ali. Então, pra gente é muito fácil ter essa saída social. É interessante, Sim. né? É interessante você conseguir até isso mesmo. Quando você consegue, claro, perceber que não é para ser amigo, não necessariamente vai ser amigo, mas você precisa ter um tato muito bom para não humilhar, para não brigar. Dentro da vida da pessoa, como melhor amiga, para você ajudar ela a sair de uma convicção falsa, por exemplo. Quando você precisa mostrar uma verdade para ela, você não precisa ser amigo da pessoa, não precisa ser de dentro da casa da pessoa para mostrar a verdade para ela. Não.
Entende? É aí que entra a confusão em relação à amizade. O amigo é aquele. Às vezes as pessoas falam assim, e principalmente gente muito sincera, coléricos, melancólicos, que são ricos nesse sentido. Fala assim, amigo serve para falar as verdades na sua cara, para falar aquilo que você não quer ouvir, para falar dos seus defeitos sem ter medo e etc. Amigo, de verdade, assim, e não me entendam mal. Amigo é aquela pessoa que te lembra o quanto você pode ser bom. Não é a pessoa que fica falando mal de você, não é a pessoa que faz com que você sinta que você é ruim. Não, é a pessoa que o tempo todo te lembra o quanto você pode ser bom. E ninguém faz isso diminuindo o outro. Então, se você tem uma amizade desse tipo, em que a pessoa é crítica demais, que a pessoa te coloca para baixo demais, não que o amigo tem que ser um babador de ovo, não é isso. Mas você vê a boa intenção de alguém em ser seu amigo, eu vou voltar aqui na frase que eu disse. Quando a pessoa quer te alterar, e aqui alterar eu não vou nem considerar a possibilidade de ser pro mal. Sim. Entende? É te alterar no sentido positivo da coisa. Camões fala, transforma seu amador na coisa amada. Você precisa querer que o seu amigo seja algo que você seria. Por tamanha a comunhão de valores que vocês têm. Entende? E é aí que a gente tem que perceber que existe uma limitação. Cada um é cada um. Existe a intenção interior de cada um também, de ser aquilo que acredita ou não. E é aí que nasce a verdadeira amizade mesmo, né? É a pessoa que consegue te mostrar que você, de fato, tem ali você tem um potencial e aquilo ali é algo que para ela é relevante. Ou seja, ela também tem aquele mesmo valor que você. Então, se ela valoriza em você algo... São duas pessoas lutando a mesma batalha. Exatamente. Então, existe uma correspondência ali. Fora o fato de que você sempre vai tratar o outro como... E assim, é claro que isso em outros níveis de relacionamento é mais forte, mas também se aplica à amizade. Quando você tem esse vínculo muito próximo com alguém, ou de amizade, ou de amor, né, entre homem e mulher, a pessoa se torna um projeto pessoal para você. Você não consegue, se essa amizade for verdadeira, você não consegue obter êxito em alguma coisa e não querer compartilhar com a pessoa que você ama. Se você tá com alguém, se você tem uma amizade, se você tem um relacionamento e você tem êxito em algo, você fica extremamente feliz por ter conseguido alguma coisa e não sente nenhuma vontade de compartilhar com aquela pessoa, você não a ama, me desculpa, mas você não ama essa pessoa. Você não considera essa pessoa o quanto você acha que considera. Entende? Porque o primeiro movimento do amor é o descompartilhamento. E é aí que o sanguíneo cai na cilada, porque ele sai abrindo a vida dele para várias pessoas, mas várias pessoas não vão ter esse olhar, né? Não vão ter esse olhar de ver, de ficar feliz com aquilo que está sendo compartilhado, de ficar totalmente a favor daquilo ali que você está lutando, que você está buscando, que você está fazendo. E aí a gente percebe que é aí que o sanguíneo tinha que ter a certa maldade de perceber que essas pessoas às quais ele está chamando de amigo não estão fazendo o papel de amigo, né? É difícil. Muito bom é esse. Você melhora em quem você é e os seus amigos... Isso é um critério muito bom para vocês que são sanguíneos. Muito você bom. Melhora e os seus amigos reprovam. Quando os seus amigos reprovam a sua evolução, o seu amadurecimento, a sua melhora, isso é um excelente critério para você que é sanguíneo entender que você considera amigos pessoas que não têm os mesmos valores que você. Entende? Se os seus... o contrário, eu acabei de falar isso. Se o seu amigo tem valores totalmente diferentes dos seus e ele dá um passo na direção do projeto pessoal de vida dele que você discorda amplamente, você não vai conseguir ficar feliz com a felicidade dele. É o mesmo sentido, né? O sanguíneo é facilmente enrolado. Mas é por isso. Não percebe que às vezes ele tá lá comemorando. Nossa, eu alcancei uma coisa muito boa aqui no meu amadurecimento. Os amigos estão rindo da cara dele. Os amigos estão infelizes. Infelizes no sentido de insatisfeitos com aquela conquista. E Paulo falou, serve para todos os temperamentos. Com certeza. Com certeza. Esse filme,
É Santo Tomás de Aquino que fala sobre isso. O amigo é aquele que ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Você passa esse pente fino na sua lista de amizades, você vai começar a ter mais clareza sobre hierarquizar as pessoas. Não é a bolha social que comentaram, é hierarquizar a proximidade que você tem com essas pessoas. Paulo falou, ou porque vende os seus valores pelo grupo, ou porque se dedica demais e de forma imprudente. Exatamente. Tem essa questão também. A imprudência total, né, de se dedicar, se abrir totalmente, é o que a gente falou, da prostituição da própria personalidade, de deixar com que os amigos possam fazer da gente gato e sapato. Porque é aquela questão, né? A gente pode cair naquela circunstância de ser o bobo da corte da turma. E aí os amigos vão olhar, essa pessoa, ela é o palhaço da nossa turma, então ela não tem capacidade para ser outra coisa. Então, se ela está crescendo, se ela está melhorando, se ela está progredindo, se ela está amadurecendo, tem alguma coisa errada. A não ser que a pessoa olhe para você sem ficar te categorizando como se você fosse só esse palhaço. Como se você fosse só essa pessoa. Nesse lugar. E é a necessidade de levar a sério. Sim, porque às vezes é muito difícil. Falo porque, assim, a convocação da realidade para um amadurecimento passa muito pelos sofrimentos da vida. Pelas durezas da vida mesmo. Só que o sanguíneo tem uma capacidade de levar a vida de uma forma muito leve. Então, às vezes, não percebe que essas durezas da vida são chamados para que ele possa crescer. E acaba ficando na leveza e na bobeira. Então, aí fica... Não tem que ser mais o tempo todo. Quando o sofrimento te convoca, você tem que responder a ele, né? Mas em proporcionalidade, né? Com proporcionalidade, porque tem essa dificuldade de pesar o que é realmente algo que está te convocando e que você precisa... se voltar totalmente e dedicar todas as suas forças, e o que é só mais uma crise de um amigo que está querendo sugar. Então, aí tem essa dificuldade de percepção, né? Concordo. Gente, nem parece, mas já se passou 1 hora, a live já está encerrando. Eu queria que vocês, algumas pessoas no início dessa live falaram que queriam fazer perguntas. Se vocês ainda tiverem aí, quiserem deixar alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que a gente já vai se despedir agora e encerrar a live, tá? Desde já eu já queria... Podem ir mandando aí. Desde já eu já queria agradecer imensamente a você, amiga, por ter aceitado o convite de falar um pouco sobre a amizade. Você é uma amiga sanguínea, assim, maravilhosa. E é ótimo ser amigo de sanguíneos educados, porque assim como o Paulo falou, o sanguíneo educado é o melhor dos mundos. Então você encontra amabilidade, você encontra alegria, você encontra acolhimento, mas ao mesmo tempo você encontra a dose certa de seriedade, a dose certa assim, não é a seriedade de outros temperamentos, mas é o peso. Quando o sanguíneo adquire a percepção você vai lembrar disso, quando o sanguíneo adquire a percepção do tamanho do mundo, ele consegue pesar melhor as coisas. E a partir daí priorizar de forma mais consciente. Tem um pessoal perguntando aí, Gabi. Pode falar. Tem um pessoal perguntando sobre rotina, como ser fiel aos compromissos e... Bom, eu acho que o Paulo seria mais apropriado para falar a respeito, porque pelo que eu vi, ele já é um sanguíneo que tem um domínio maravilhoso do tempo, né? E já tem um autocontrole excelente, inclusive eu até ia falar que, para mim, que tô aqui sanguínea, sozinha em casa e numa quarentena, a melhor coisa é uma live com um sanguíneo e estar numa live também com você, que é uma excelente amiga também, uma amiga que eu amo. Social na quarentena, gente, não mata ninguém. Eu vou fazer vida social no supermercado e na farmácia. Mas voltando à resposta da pessoa que perguntou sobre a rotina, é uma luta muito grande. Eu tô aqui na minha luta, não é de hoje, não. Hã?
Duas dicas para ela, para responder essa pergunta. E, inclusive, você pode, não sei se você estava na live anterior, mas Paulo falou sobre isso na live anterior. Meditação, para que você consiga hierarquizar as coisas que você precisa fazer e colocar essa rotina no papel para que ela seja um estímulo visual para você. E a outra coisa é aprender a lidar com desconforto. Você acrescentar pequenas coisas no seu dia a dia que façam com que você resista todos os dias um pouco ao desconforto. Tomar banho gelado, fazer um jejum, por exemplo, tomar café sem açúcar, essas coisas que são desconfortos cotidianos que a gente pode acrescentar na nossa vida. Emily perguntou, tem como salvar esta live? Gente, eu não posso ficar salvando duas lives de 1 hora, ninguém vai assistir 2 lives de 1 hora. Ninguém para no meio do cotidiano de assistir 2 lives de 1 hora. Estamos de quarentena, podemos assistir. 1 hora é muito. Eu tô falando aqui há 2 horas. Só mais uma coisa que eu ia falar para a moça que perguntou da rotina. É uma coisa importante que o Vitor falou na live dos fleumáticos, eu peguei para mim. E é uma coisa que eu já vinha percebendo na minha rotina também. Nós sanguíneos temos mania de grandeza, né? A gente tem esse temperamento quente que a gente quer fazer e acontecer, que a gente quer enfrentar dragões e vários obstáculos e fazer muitas coisas. Só que a gente esquece e a gente desanima. A gente não, na hora que a gente está animado, a gente acha que é uma coisa super importante. Mas depois a gente vai ver, não é importante, ou não vai ser tão bom assim, e esquece. O ideal aproveitando a dica do Paulo, é meditar sobre a importância daquele projeto, não falar simplesmente, falar por falar de que tem um projeto. Eu tenho esse projeto, eu vou fazer ele. Dá uma meditada antes de colocar no papel. Quando ele vai para o papel, a coisa fica mais séria. Quando vai para o papel, a coisa fica mais séria e pode causar ansiedade da gente não estar cumprindo com o nosso papel. Porque pode ser que você se cobre bastante. Mas tenha a humildade de perceber que nem tudo que você tem as ideias mirabolantes toda hora, nem tudo você vai precisar fazer, porque nem tudo é importante. E nem tudo você vai fazer na mesma hora. Nem tudo você vai conseguir tirar do papel no mesmo dia ou no outro dia. Então tem que ter humildade, pé no chão. De hierarquizar. Quando o sanguíneo dá conta de hierarquizar, ele consegue dizer não. Não para si mesmo, né? Não a rotina, mas a questão das pessoas também. Quando você consegue hierarquizar, ninguém é melhor do que ninguém. Sim, tem pessoas que são melhores do que outras pessoas. E você vai ter que aprender a escolher, entendeu? Então, assim, hierarquize para você saber quando dizer não. Porque as pessoas, o valor que você dá em quem você acha que vale a pena dizer sim, vai te fortalecer para dizer não para quem precisa dizer não. Então, estão pedindo aqui para salvar no IGTV. Eu não consigo subir nada para o IGTV, mas eu tô quase me convencendo a colocar lá no YouTube. Não vai ser hoje. Eu vou salvar, vou deixar salva. Se você quiser mandar essa live para alguém, fala para essa pessoa assistir de hoje até amanhã às 21 horas, que vai ficar salvo aqui por 24 horas. Apesar de que foi um bate-papo informal e eu fiquei falando da minha vida pessoal, mas vocês assistirem, vai ficar por 24 horas. Depois eu penso sobre subir elas pro YouTube e aí vocês vão poder assistir em prazos mais longos e etc. Apesar de que eu sou muito radical nesse sentido, assim. Eu acho que esse povo não assiste esse trem depois. Esse trem, falei bem mineira agora. Eu acho que esse povo não assiste essas lives depois. Mas tudo bem, vocês estão pedindo, eu vou considerar que vocês vão assistir. Exercício para o sanguíneo. Manda para um sanguíneo e fala, assiste até o final. Porque às vezes a gente se dispersa, mas assim, você que está aí assistindo, conhece um sanguíneo que é muito disperso e que não consegue se concentrar em nada, fala para assistir até o final, que tem um presente no final. Ele vai ficar e vai assistir. Curioso para saber. Sempre. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por terem tido a paciência de assistir 2 horas de live.
Muito obrigada, Luciana, minha amiga amada, por ter aceitado o meu convite. Foi maravilhoso conversar com você sobre isso. Eu sei que como deu trabalho para nós duas conseguirmos fazer passar esse pente fino nas nossas amizades. Eu também tinha dificuldade com isso, apesar do meu temperamento ser um pouco mais rígido nesse sentido, mas eu também tive dificuldade com isso. Também já tive problema para lidar com a amizade com você. E a amizade é super saudável, né? Graças a Deus, assim, pela sua amizade. Sou muito grata a você e a Deus por essa amizade maravilhosa que a gente tem. E você é muito especial, saiba que você está assim bem alto na minha escala de prioridade. Ai, gente, é muito feliz para mim encerrar essa live com isso, porque para mim realmente você é uma das pessoas que eu mais tenho em consideração e que ter passado pelo seu pente fino, você passado pelo meu, e a gente ter construído uma amizade que hoje é sólida e hoje representa para mim um poço de tranquilidade, um poço sabe, de segurança mesmo, de saber que é uma pessoa com quem eu conto como amiga de verdade. Eu agradeço demais pelo convite, eu estou sempre à disposição, só para estar por aqui comentando e etc, porque eu adoro o seu trabalho, adoro suas lives, e o pessoal fica sempre aí, a declaração de amor de colérica, ela é linda, ela é uma colérica fofa, gente, ela é sim. Será, gente, que é mesmo? Ela é. Mas eu não esforço, porque o colérico tem essa coisa de ter um senso de utilidade muito grande, então ele acaba pulando alguns rodeios que são necessários, né? Então a gente tenta se educar nesse sentido aí também. Eike tá mandando um abraço do Japão, ótimo conteúdo, obrigada, Eike. Legal. E aí deve estar de dia, né? Falando nisso, são 12 horas de diferença. Então, gente, é isso. Eu acho que agora já encerramos, né? Eu já fiz as 4 lives sobre cada um dos 4 temperamentos, agora já chega de live por enquanto. Semana que vem a gente vai retornar com as lives. Eu ainda não sei aos certos temas, mas já fica o convite para a Luciana para a gente falar sobre alguma outra coisa. Adorei! Eu não sei se Emily tá aí, amiga. Se você tiver, se pronuncie nesse 1 minutinho final. A gente tem uma live na semana que vem. Provavelmente a gente vai falar sobre feminilidade, sobre masculinidade ou sobre temperamentos e relacionamentos. Breno tá chegando agora, oi, amigo. Tudo bem? Breno chegou! Essa live vai acabar. Breno, mas a gente tava falando sobre amizades. E aí, na semana que vem, eu vou fazer já tá certo que eu vou fazer uma live com Emily. A gente vai ver aí, ela vai fazer a live pela página Resgata a Feminilidade, eu acho. E provavelmente o tema vai ser. Renan tá falando aqui que eu falei, chega de live, semana que vem voltando. Chega de live essa semana, Renan, porque você sabe como que é. Você abre live aí direto e acompanha o que você abre diariamente. É muito trabalhoso, assim. Parece que não, mas é muito trabalhoso, é um pouco desgastante também. Vou aproveitar de agora até semana que vem, para dar uma descansada, né? Porque eu tenho trabalhado todos os dias e feito live à noite. Mas na semana que vem a gente volta, eu e Emily, provavelmente a gente vai falar aí sobre feminilidade, relacionamento, alguma coisa desse tipo. Sigam a página dela, sigam a Luciana também, sigam a página de Emily, @resgate a feminilidade. É uma página maravilhosa, o próprio nome já diz o quê. E ela realmente assim busca conservar esses valores que são muito importantes. Vou me despedir definitivamente agora, senão eu vou ficar parecendo sanguínea aqui, que falo desesperadamente. Boa noite, fiquem com Deus. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre qualquer um dos temas que a gente falou aqui hoje, pode me mandar no direct e eu vou abrir agora um box de perguntas lá no meu Instagram, tá? Obrigada pela presença de todo mundo, por terem ficado aqui até agora. Beijo, boa noite. Tchau. Aproveitem para fazer alguma coisa de útil, nem que seja meditar sobre as suas amizades, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Com Deus também.